Oi pessoal, então de novo aqui para resolver mais um exercício do Halliday. Eu acredito que esse vai ser o único exercício que eu vou resolver sobre campo elétrico, porque a lista que o professor disponibilizou, ele trabalhou bastante sobre campo, né? Então acho que eu vou fazer só isso daqui para vocês terem uma ideia. A lista do professor eu acredito estar bem completa, eu resolvi ela já também. Se vocês tiverem com dúvida em algum exercício, alguma passagem, vocês podem entrar em contato comigo. Eu recomendo fazer a lista dele porque está bem completa essa parte sobre campo. E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo tanto sobre a lista dele como sobre os estudos. Eu espero que todo mundo esteja estudando também pelo. Eu recomendo estudar pelo Halliday, mas se estiverem estudando por algum outro livro e tiver alguma dúvida, pode falar comigo. E até sobre esse vídeo, se ficou alguma coisa sem entender, vocês podem falar comigo também. Esse é o exercício 15 do capítulo 22, na nona edição. Eu vou ler o enunciado porque a foto que eu coloquei ali acabou ficando cortada, ficou faltando informação. Ele diz o seguinte: nessa figura, as três partículas são mantidas fixas no lugar e tem cargas Q1 igual a Q2, que é igual a mais a carga do elétron. E a carga 3 é duas vezes a carga do elétron. A distância A é igual a 6 micrômetros, a distância entre as cargas. E o que ele quer saber é o módulo e a direção do campo elétrico no ponto P. Aqui está o esquema da figura, partícula 1, 2 e 3. A partícula 3 ela tem uma carga maior. Então, no meu esquema, era para ela ter ficado maior, o vetor direção aqui. Esse aqui é o que a gente chama de DCL, que é o diagrama de corpo livre. A gente desenha o que está agindo sobre o ponto, que é o que ele quer. No caso, é o campo. Então, o que no ponto, o que está agindo sobre ele, que são os meus campos. Como todas as partículas são positivas, a partícula 1 vai gerar um campo para cá, a partícula 2 que estava aqui vai gerar um campo para lá, e a partícula 3 que se encontra na origem vai gerar um campo na diagonal assim. O E3 era para ter ficado maior, porque o módulo dele é maior, justamente por causa da carga ser maior. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu DCL, que é o diagrama de corpo livre, e segundo isso eu tenho as minhas informações. Q1 igual a Q2 que é igual a Q, Q3 é 2Q. Como Q1 e Q2 são iguais, e eles têm sentidos opostos, um vai ser o negativo do outro em questão de sentido. Essa setinha aqui indica o sentido, ou seja, E1 tem o sentido contrário a E2. E1 tem o sentido contrário a E2. Em módulo, eles são iguais, por terem o mesmo valor e estarem à mesma distância do meu ponto P. Em módulo, eles são iguais. Agora, o sentido, eles são opostos. Ok? Agora, a distância. Aqui a gente já viu que E1 vai cancelar com E2. Só vai sobrar o meu E3 que se encontra a partícula 3 se encontra na origem. Primeiro eu tenho que descobrir essa distância, né? A distância da partícula 3 até o meu ponto P. Eu fiz um esquema aqui, que seria aqui é onde está a partícula 3, aqui a partícula 2 e aqui o meu ponto P. Eu dividi esse meu triângulo maior em dois triângulos, aqui, como dá para ver aqui. Então eu fiz um ângulo reto aqui, com isso eu consigo descobrir essa minha distância, pela fórmula da hipotenusa mesmo. Aqui, o que sobrou, se eu dividir bem no meio, se eu tinha A, sobrou A sobre 2. Assim como essa parte, a altura dele, né? Aqui mesmo dá para perceber que essa altura, exatamente onde o ponto P está, é A sobre 2, que é o que está aqui. Então a distância é a raiz da soma dos quadrados. Ok. Então vocês entenderam que o meu único campo sobre o meu campo resultante, né, sobre esse meu ponto, vai ser o meu E3, que é o que está aqui. Então, pela fórmula do campo, a gente tem que o meu campo é 1 sobre 4π ε0. O ε0 eu acabei não colocando aqui, mas é 8,85 vezes 10 a menos 12, certo? Depois eu acabei transformando em K também, mas é só para vocês entenderem o valor dele. Daria o mesmo resultado final, usando 1 sobre 4π ε0 ou K.
Mas, então, a fórmula do campo é 1 sobre 4πε0 vezes a carga, que nesse caso o enunciado informou que é 2q, dividido pela distância ao quadrado, ok? Então vamos lá, eu transformei essa primeira parte em k, que é o que está aqui, 2q eu mantive e a distância ao quadrado. Essa aqui é a minha distância por Pitágoras, fazendo a hipotenusa, só que é d. Se eu fizer d ao quadrado, eu vou ter a sobre 2 ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado. Aí, resolvendo esse quadrado, eu vou ter a quadrado dividido por 4 mais a ao quadrado dividido por 4. Ou seja, 2 ao quadrado dividido por 4. Eu simplifico aqui, né? Fica a ao quadrado dividido por 2, que é essa distância aqui, a distância ao quadrado. Continuando, então, que é essa resolução, acho que faltou um sobre 2 aqui. Certo. Ah, não. Eu já joguei ele pra cima aqui, ó. Foi isso. A sobre a ao quadrado sobre 2. A divisão de frações, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, esse 2 vai para cima. Tanto é que aqui é k vezes 4. Esse 4 surgiu desse 2 que acabou passando para cima pela divisão de frações. Então vai ficar k vezes 4q dividido por a ao quadrado. Agora, substituindo os valores, o K, 8,99 vezes 10 a nona, o 4 mantém, e a minha carga, Q, que é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. A minha distância A, o enunciado me deu, que é 6 vezes 10 a menos 6 metros, já está em metros, eu não preciso converter, ao quadrado. Isso, você jogando na calculadora, vai te dar 160. Como a gente está trabalhando com campo, é newtons coulomb. Newtons dividido por coulomb. Aí, a questão B é a direção do campo elétrico no ponto P. Aqui, como vocês podem ver, primeiramente, ele é um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo reto aqui. E essa distância aqui, eu posso interpretar como sendo exatamente a metade desse meu ângulo reto, que estava aqui. Aqui eu desenhei, esse ângulo reto. Ele é cortado pela metade, exatamente para esse ponto P. Ele está a 45 graus aqui. Até por aqui a gente conseguiria enxergar também. Eu não fiz a conta para fazer essa angulação. Mas é possível só interpretar pelo próprio enunciado aqui, pelo desenho que ele esquematizou para a gente, que vai ser 45 graus. Até aqui também tem um ângulo de 90 graus. A gente consegue ver que ele vai cortar na metade. Então vai ser 45 graus. Esse daqui é o exercício sobre o campo. Eu não vou fazer mais porque a lista do professor embasou bastante essa parte de campo, então eu já vou passar direto para o próximo conteúdo. Mas se ficou alguma dúvida, se quiserem que eu resolva mais algum exercício diferente dos propostos pelo professor, eu posso procurar e resolver. Só entrar em contato comigo.